Dando continuidade ao estudo dos vetores, nós vamos para a nossa aula de número 9. Regra do paralelogramo. Quando nós temos dois vetores, tá? Aqui um exemplo de dois vetores, ó. Estão puxando uma caixa por meio de cordas aqui, ó. Um puxa aqui, o outro puxa aqui. Essa caixa vai seguir mais ou menos por aqui assim, tá? Como que eu faço para somar esses vetores? A gente pode pegar esses dois vetores, unir o início deles ali, mantendo o ângulo que os formava, tá? A partir disso daí, a gente traça um paralelogramo. Como? Olha só, esse vetor aqui, galera, tá? Eu posso transportar ele para cá, lembra? Eu posso pegar esse vetor aqui, ó, e transportar ele para o início daquele lá. E aí eu ia calcular aqui o triângulo, calcular esse triângulo aqui, tá? Esse mesmo vetor ali também, ó, pode ser transferido para cá, beleza? Então, olha só, a regra do paralelogramo diz o seguinte, que para você encontrar o vetor resultante, que no caso é esse aqui, ó, você une as origens dos dois vetores para os quais se deseja obter o vetor resultante, que deve coincidir com a diagonal do paralelogramo formado pelos dois vetores dados. Então, ó, esse cara aqui, que é o vetor resultante, coincide com a diagonal do paralelogramo, beleza? Para você encontrar o valor desse cara, então olha só, a direção está dada aqui pela reta, o sentido está dado pela flecha. Eu preciso saber o valor agora, o módulo. Pelo módulo, você utiliza esta equação aqui, que é a lei dos cossenos, tá? O vetor resultante, o módulo dele, na verdade, né? Não tem flechinha, tá vendo? O módulo do vetor resultante é a raiz de módulo do vetor A ao quadrado, que no nosso caso aqui é o F1, mais módulo do F2 ao quadrado, mais duas vezes o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Quem é esse θ? Θ é o ângulo entre os dois vetores, tá? Isso aqui, ó. Beleza? Então, se você tiver o ângulo, tiver o valor, o módulo desse vetor, módulo desse, você joga nessa continha aqui e descobre o módulo do vetor resultante. Decomposição de vetores. Galera, a gente trabalha aqui em nossos vetores, trabalhamos aqui no ensino médio com vetores de duas dimensões, tá? Esses vetores podem ser trabalhados com eles num plano cartesiano. Vocês lembram do plano cartesiano, né? Nós vimos muitos gráficos aí nas primeiras aulas, tá? Então, olha só, como que eu posso trabalhar com um vetor no plano cartesiano? Eu posso pegar esse vetor aí e deslocar ele para a origem do plano cartesiano, ó, tá? Você pode entender também que eu desenhei o plano cartesiano aí, ao invés de imaginar que eu desloquei o vetor, simplesmente peguei o plano cartesiano e tracei lá na origem dele, beleza? Na origem, coincidi a origem do vetor com a origem do plano cartesiano. Esse vetor A ali, galera, ele pode ser sempre representado pela soma de dois vetores. Um vetor na direção x mais um vetor na direção y, beleza? Observa aí, de novo, que ele forma um triângulo retângulo. Se vocês lembrarem lá das aulas de matemática, vai lembrar o seguinte, vamos traçar aqui um ângulo θ qualquer aqui, tá? No ciclo trigonométrico, o professor de matemática deve ter ensinado para vocês, se não ensinou, não importa. O que vai importa é o seguinte. Lá no ciclo trigonométrico, você viu que a definição de seno era cateto oposto ao ângulo, tá? AY, dividido pela hipotenusa, que é A, tá? Sem a setinha. Agora eu estou trabalhando só com o tamanho dele, tá? Beleza? Se eu quero saber o AY aqui, galera, ó, se eu sei o seno do ângulo,
e quero saber esse AY, basta passar o A para lá multiplicando, ó. Então nós temos que o nosso AY é A seno de θ, beleza? E o nosso AX aqui, ó, galera, a definição do cosseno era o AX dividido pelo A. Então, o nosso AX é igual a cosseno de θ, beleza? Então, olha só, esse vetor aqui, ele pode ser decomposto nesses dois vetores aqui, tá? Uma projeção ortogonal na direção x, tá? Que é o AX, mais um vetor, mais uma projeção ortogonal na direção y, que é o AY, ok? Então, veja bem, todo vetor eu posso fazer isso, todo vetor eu posso fazer isso. Então, se eu tivesse, por exemplo, que somar dois vetores, eu acho que eu vou ter aqui. Deixa eu apagar essas coisas aqui primeiro, para facilitar a minha leitura. Borracha. Vou apagar isso aqui, então olha só. Para a gente ler ali a definição. Um vetor A sempre pode ser expresso como resultante da adição de dois vetores, AX e AY, tendo um deles direção horizontal e o outro direção vertical. AX e AY são as componentes retangulares ou projeções ortogonais do vetor A, beleza? Continuando aí. Agora, olha só. Se eu tenho que somar vários vetores aí, ó, tá? Ao invés de somar 2 a 2, quando a gente usou a regra do paralelogramo, uma das maneiras que eu posso fazer é decompor esses vetores aqui no... Poxa, sumiu, deu branco. Enfim, plano cartesiano. Foi mal, desculpa aí. Vamos botar uma canetinha vermelha aqui. Olha só, esse vetor A aqui, ele tem uma componente AX mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Beleza? Tá? AX. O B tem uma componente BX, vamos botar de amarelo, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. B. O C tem uma componente na direção X também, vamos botar de azulzinho aqui. Não, azul não, porque já é roxinho. Então aqui o C tem mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Então nós temos um CX e o BX. Agora, olha só, sabendo esses tamanhos aqui, digamos que esse aqui seja 2, esse daqui seja 3 e esse daqui vermelho seja 5. O vetor resultante, ó, é 5 mais 2, que os dois estão na mesma direção aqui, certo? Menos 3. Então, vai ter um vetor resultante aqui de tamanho 4 na direção X, sentido da esquerda para a direita. A mesma coisa a gente faz para esses três caras aqui, tá? Só que aqui veja que está todo mundo para cima, então era só somar. E aí a gente encontrar um determinado valor de um vetor resultante aqui, ó, tá? Beleza? Ok? Agora a gente, digamos que assim, tá? Só para ilustração, isso aqui tenha dado 6, por exemplo, tá? 6, beleza? O vetor resultante, ó, é o camarada que vai ser o paralelogramo desse 4 com esse ali que a gente fez ali agora, tá? Vamos resolver uns exemplos aqui que vai ilustrar isso aí. Deixa eu ver. Isso, são os exemplos agora, ó. Observe os três vetores representados a seguir. Tem o vetor A, o vetor B e o vetor C. O vetor A e C têm direção horizontal e o vetor B tem direção vertical. Os módulos de A, B e C são, respectivamente, 2 unidades, 1 unidade, 3 unidades. Determinar o vetor resultante de A mais C e B mais C. Então, veja bem. Vamos aqui para coisinha aqui. Nós temos lá, então, um vetor A que tem 2, 1 e 3. O vetor A tem 2 unidades. Então, ó,
Uma, duas. Espera aí, que caneta é essa aqui? Vou botar mais fino aqui. Limpar a página. Então, o vetor A tem 2 unidades. Um lápis aqui melhor do que isso, não? Tem não. Se eu quiser, eu tenho que comprar. Não vou comprar. Não tem dinheiro. O vetor A tem 2 unidades. Então, ó, cada lado desse quadradinho é uma unidade. Então, tem 2 unidades no nosso vetor A aqui. Nosso vetor B tem uma unidade para baixo aqui. E o nosso vetor C tem 3 unidades. 1, 2, 3. Nosso vetor C. Beleza. A mais C. Então eu quero A mais C. Olha só. A mais C. A tem 2 unidades para cá. Tá? C tem 3 unidades para cá. Beleza? Então, o vetor resultante desses dois, lembra lá que eu falei para vocês, se os dois têm mesma direção e sentidos opostos, você vai manter a mesma direção, tá? Horizontal, o sentido do maior. Como C tem 3 unidades, acho que era melhor desenhar, peraí. Fica mais legal se a gente desenhar. Se a gente desenhar o C aqui embaixo, ó, fica mais legal. Pronto, fica mais fácil, ó. Somar os dois aqui agora, tá? Esse camaradinho aqui, ó, como eles são, um é positivo, o outro é negativo, tá? Esses dois vão se cancelar e vai sobrar só essa flechinha aqui. Ficou errado ali, a flechinha só pode vir até aqui. Aí. É uma flecha muito feia, mas enfim, tá aí. O vetor resultante da soma daqueles lá, de A mais C, é isso daí. O vetor resultante de B mais C. B mais C, então vou pegar o B aqui, ó. Colocar na pontinha do A aqui. Tá, ou melhor, do C. Temos aqui nosso vetor B. Nosso vetor resultante desses carinhas aí é o vetor que liga o início aqui até essa ponta aqui, ó. Tá? Beleza? Então, qual que é o comprimento dele? É um triângulo retângulo, ó. Então, o nosso vetor resultante aqui, ele é C ao quadrado, que é 3, mais 1 ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a raiz de 10, que é 3, alguma coisa, enfim. O vetor resultante tem 3 raiz de 10. A direção e o sentido está dado pelo desenho, mas a gente pode utilizar um ângulo aqui com a horizontal, θ. Como é que a gente descobre esse ângulo com a horizontal? Calcula a tangente do ângulo para saber o tamanho dele. A tangente desse ângulo é seno sobre cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de θ é igual a 1 dividido por 3. Aí você vai ou na sua calculadora científica ou numa tabela de ângulos para descobrir. Eu vou aqui na minha calculadora científica calcular a tangente a menos 1 de 1/3. Calculadora científica. Inversa da tangente. Cadê esse do celular aqui? Tangente a menos 1. Ixi, o meu celular não tem a inversa. Mas enfim, como o celular não tem a calculadora científica para calcular a inversa da tangente. Deixa eu ver aqui. Não tem. A calculadora do meu celular não tem a inversa. Enfim. Aí você calcularia a tangente.
Beleza? Vai lá e procura na tabela no livro. Vamos para o próximo exemplo. Na representação a seguir, o vetor velocidade V1 tem direção horizontal e sentido para a esquerda. E o vetor velocidade V2 tem direção definida pelo ângulo beta 30 graus com a horizontal. E sentido indicado pela ponta da seta, isto é, de A para B. Beleza. Descreva a direção e o sentido dos vetores velocidade indicado na malha quadriculada. Então, nós temos aqui o vetor, ele deu V1 e V2, nosso vetor V3, ele tem direção horizontal, tem 3 unidades de medida, que ele não disse para a gente nenhum valor, tá? Então, tem 3 unidades de medida, e é da esquerda para a direita. Nosso vetor V4, ele é vertical, de cima para baixo, e tem módulo 2 unidades. Nosso vetor V5, ele tem a direção dada pela essa reta, o sentido de C para D. Nós podemos, ele está pedindo esse ângulo aqui, ó. Como que a gente calcula esse ângulo? Observa o seguinte, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo de catetos do mesmo tamanho, ó, 2 unidades, 2 unidades. Então, esses ângulos aqui, ó, são de 45 graus. Então, esse cara aqui, ó, 45 graus. Como isso aqui tudo tem 180, 180 menos 45, 135 graus, né? Vocês conferem aí na calculadora. Mas acho que é isso mesmo. Agora, esse aqui, ó, ele quer saber esse ângulo alfa aqui. Mesma coisinha, ó. Lado desse triângulo retângulo aqui, ó. Uma unidade. Então a gente sabe que isso aqui é 45 graus. Isso aqui tudo tem 360 graus, menos 45, 325 graus então. Beleza? Fechou. A bolinha da figura representa um automóvel se movendo horizontalmente para a direita, desenvolvendo o movimento retilíneo uniformemente variado. No instante 1, o automóvel tem velocidade de módulo igual a 25 metros por segundo e está diminuindo sua velocidade na razão de 5 metros por segundo ao quadrado. Desenhe os vetores velocidade e aceleração que atuam sobre o automóvel no instante 2, que ocorre 3 segundos após o instante 1. Nós temos aqui o instante 1 e ele quer saber como é que fica no instante 2, que vai 3 segundos depois disso dali. Para o vetor velocidade, o comprimento do lado de cada quadradinho corresponde a 5 metros por segundo. Então, cada quadradinho desse aqui, 5 metros por segundo. Para o vetor aceleração, o comprimento de cada quadradinho, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Desenhe os vetores velocidade e aceleração que atuam sobre o automóvel no instante 3, que é igual a 5 segundos depois do instante 2. Então, nós vamos ter um instante 2, que é 3 segundos, e um instante 3, que é 3 mais 5, 8 segundos, beleza? Ok, então vamos lá. Vamos primeiro definir aqui, ó. Isso aqui pode ser representado como um movimento retilíneo uniformemente variado, que a bolinha tem essa velocidade e está freando, já que a aceleração está no sentido oposto. Vamos aqui limpar isso aqui. E vamos utilizar os valores que ele deu lá, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a função horária desse móvel aí. Ele está na posição 0, tá? S0 igual a 0. Beleza? E ele tem uma velocidade V0 de 25 metros por segundo. E tem uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza. Então vamos montar a função horária desse cara aqui, ó. S é igual a 0. Não vou colocar esse 0 não, você já sabe, né? V0 são 25 T. A aceleração é negativa, está no sentido oposto. Menos 5 sobre 2. T ao quadrado. Essa é a função horária desse móvel ali. Beleza? Beleza. Vamos também ver a função horária da velocidade dele. A função horária dele é V0 mais a aceleração, que é negativa, vezes T.
Essa aqui é a função horária dele, da velocidade. Então, ó, qual que é a velocidade? Eu acho que nem precisava daquilo lá, mas enfim, já fiz, já falo. Vamos lá. A velocidade dele no instante 2, que é 3 segundos após, V é igual a 25 menos 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, 25, isso aqui dá 10 metros por segundo. Representa esse vetor. Bom, esse vetor é horizontal, tem 10 metros por segundo, então o vetor velocidade tem dois quadradinhos. O velocidade no instante 1, beleza? Não, no instante 2, né? A velocidade no instante 2 está representada aqui o vetor. E a aceleração? A aceleração é constante. Ela continua com 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Desenhe o vetor velocidade e aceleração no instante 3, que é 8 segundos. Então agora nós vamos aqui V é igual a 25 menos 5 vezes 8. Isso aqui dá 40, 25 menos 8, a velocidade igual a menos 15 metros por segundo. Então agora a gente vai ter a velocidade com três coisinhas. Nossa, aí eu tinha deixado para aceleração, né? Então vamos deixar aqui. A aceleração continua com 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Na verdade eu não vou botar esse valor porque o valor está dado no quadradinho. Só se ligar. Aqui é a aceleração. Já a nossa velocidade é isso. Pronto, beleza. Tem mais algum? Tem. Na resolução dos exercícios 3 e 4, utilize os vetores representados na malha quadriculada abaixo, adotando a escala de 1 unidade para cada comprimento de lado do quadradinho, na horizontal ou na vertical. Então, ó, esse quadradinho A aqui, ele é vertical, de cima para baixo, e tem 2 unidades de comprimento. O B é horizontal, da esquerda para a direita, 2 unidades. O C, horizontal, da esquerda para a direita, 1 unidade. E o D, horizontal, da esquerda para a direita, 3 unidades. Ok. Desenhe os vetores resultantes e escreva seu módulo na direção e seu sentido. Então ele quer B mais D. B mais D, ó, é só pegar aqui, pegar esse B e desenhar ele lá no final do D ali, ó. Só que como são dois quadradinhos, só tem um, dois, três. Então eu vou desenhar o D aqui, ó. 1, 2, 3. Agora eu pego aquele B e coloco ele aqui, ó. O vetor resultante dos dois é esse vetor aqui, ó. Que tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades, beleza? É horizontal da esquerda para a direita. Ok. Qual é o outro lá? B e C. É esse mais esse aqui, só que agora vai ficar só um, né? Porque o B é da esquerda para a direita ali, ó. Então, desenhando o B aqui, ó. Ou melhor, o C. Só nos resta o vetor resultante. Ele é horizontal, da esquerda para a direita e tem uma unidade de comprimento. O A mais o B. Agora eu pego esse B aqui de 2 unidades, coloco aqui, ó. 2 unidades. Ele tem aquela direção ali, ó. R. E o tamanho dele, 1, 2, 2, ó. Então o tamanho dele ali é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 8, beleza? Só fazer aí na calculadora. E A mais C. A mais C, só pegar o... Deixa eu apagar isso aqui. Opa, volta aí. Borracha. A mais C, galera. É só pegar o A. Ou melhor, pegar o... Tanto faz. Vou pegar o A e colocar aqui. Ou melhor, pego o A e coloco aqui, ó. Beleza? Não, perdão. Não, é isso mesmo. Pego o A e coloco aqui.
eu também posso pegar o C e colocar aqui, ó. Tá? Não dá nada. Mesma coisa. Os dois, olha lá, ó, como o vetor é exatamente o mesmo, ó. Tá vendo? Tá? No, apesar do desenho ficar lá essas coisas. Enfim, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3. Então, raiz de 5. O vetor resultante aqui, ó, é 2 ao quadrado desse A, mais 1 ao quadrado, raiz, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então, raiz de 5 é o tamanho dele aqui. Beleza, vamos para o nosso último exemplo. E aqui ele vai dar a definição formal de como você subtrai um vetor. Na verdade, a definição formal é que você soma com o negativo de um vetor. Olha só. Um vetor... O que houve aqui com o meu trenzinho? Travou? Ah, tá ali. Deixa eu pegar o raio laser aqui, que está sumido. Um vetor não nulo P tem módulo, direção e sentido. O vetor menos P tem mesmo módulo, a mesma direção de P, porém tem sentido oposto ao de P. Foi o que eu mostrei lá no primeiro exemplo, quando a gente viu C e D. Mas enfim, tá aqui, ó. Nós temos um vetor P. O vetor menos P é o mesmo vetor P, só que muda o que? O sentido. Tá? Nós temos aqui duas retas paralelas, onde estão P e menos P. Conforme exemplificado na ilustração a seguir, em que as direções paralelas dos dois vetores são as retas, são representadas por duas retas. Então, as retas R e S representam a direção deles, tá? O sentido está dado aqui pela flechinha, beleza? A diferença entre dois vetores A e B é o resultado da adição do vetor A e do vetor menos B, oposto a B. Ou seja, A menos B, o vetor A menos B, é igual a A mais menos B. Ou seja, você está somando, que essa aqui é a definição formal do macete que eu dei para vocês lá. Ó. Se dois vetores estão na mesma direção e têm sentidos opostos, é só você subtrair um do outro. Tá? Agora, qual que complica aqui? Porque quando ele fala que o vetor, agora ele inclui o vetor oposto, quando eu falo para você que um vetor é oposto ao outro, você vai ter que mudar o sentido daquele vetor, beleza? Olha só, vamos ver os exemplos aqui que vai ficar mais fácil. Agora desenhe para cada caso os vetores resultantes. Indique também o módulo, a direção e o sentido de cada um deles. Então vamos ver aqui, ó. Eu quero o vetor B menos C. Vamos voltar para o nosso desenho aqui. O vetor B, borracha. Vetor B menos C. Subtrair dois vetores é pegar o vetor B e somar com o oposto do vetor C. Então, olha só agora aqui, ó. O vetor C é esse, o vetor menos C, ele é esse carinha aqui, ó. Menos C. Beleza? Agora, somar esse vetor B com esse C é só pegar aquele C e colocar aqui, ó. Então, a resultante do vetor B com o vetor C é esse vetorzão aqui, ó, horizontal, com 3 unidades e da esquerda para a direita. Ok? O vetor A menos o vetor B. Então, ó, vetor A menos o vetor B. O vetor menos B é esse cara aqui. Beleza? Menos B. A mais ele, então agora é só pegar esse carinha aqui, que tem 2 unidades, e colocar aqui na ponta do A. Vetor B. O vetor resultante é esse aqui. Pronto. Finalmente, o vetor D menos A. O vetor D menos A, deixa eu limpar isso aqui. Temos ali o vetor D. O vetor somar, ou melhor, subtrair o vetor menos A, é só pegar e somar. Opa, que é isso que eu botei aqui? Caneta. Vamos pegar o vetor menos A. Ó, o vetor menos A é esse carinha aqui, ó. Beleza? Menos A. Agora, basta eu colocar aqui. Ele é 2 unidades, né?
vetor menos A. O vetor resultante é esse cara aqui, ó. Tá? Para você entender aqui, para ficar mais claro, se eu somasse com o vetor A, ó, eu ia pegar esse cara e colocar aqui, ó. E esse aqui é o vetor A. A soma do vetor D com o vetor A é esse vetor aqui, ó. Tá vendo? A soma do vetor D com o vetor menos A, ou seja, o vetor D menos A, é esse vetor para baixo aqui. Beleza? Ó, eu tinha finalizado a aula lá, mas tem uma listinha de exercícios para vocês fazerem aqui, ó, para treinar os vetores, tá? Aí, se quiserem mandar as respostas, eu digo se acertou, se não acertou, ou depois eu gravo um vídeo corrigindo elas também. Valeu, é isso.